Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo? Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertence também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás
levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram num palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? E teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora
e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o vosso filho. Jesus disse ao discípulo: Filho, eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem não pudesse ajoelhar, incline a cabeça. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado.
porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Giovanni em campo, Reverendíssimo Padre Mark Anthony, Reverendo Diácono, caros irmãos, caras irmãs que hoje estamos aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu, porta que o Senhor nos abriu pelo seu sacrifício na cruz. Na cruz, o Senhor nos dirige 7 palavras. A primeira: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Evangelho de São Lucas 23:34. Esta primeira frase foi dita em forma de prece para que Deus perdoasse a ignorância daqueles que o crucificavam, os soldados romanos e a multidão dos judeus. Reflete e confirma uma exortação anterior de Jesus, quando estimulava os seus seguidores que amassem e perdoassem os seus inimigos. Sim, Jesus nos exorta, a nós, seus discípulos e missionários, a nós batizados, a nós membros do seu corpo místico, que é a igreja, a perdoar os que nos perseguem, os que nos fazem mal. Sim, nós não conseguimos fazer isso se nós pelo menos não buscamos com todas as nossas forças seguir
este mandamento, este comando de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos dignos do nome de cristãos. Nós não temos opção, meus irmãos. Nós temos que fazer como o Senhor. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra que nosso Senhor Jesus Cristo nos dirige: em verdade eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Ele dirige a Dimas, um dos 2 ladrões que estavam sendo crucificados junto com ele. Dimas, à sua direita, reconhece a inocência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele repreende Gestas, o mau ladrão, que zomba de nosso Senhor, lhe dizendo: tu não és filho de Deus? Tu não és o Salvador, o Messias? Desce dessa cruz e nos tira daqui também. E Dimas vai repreender Gestas ao dizer-lhe: mas tu nem neste momento te convertes, te arrependes. Nós merecemos estar aqui. Nós matamos, nós roubamos, nós sequestramos, nós fizemos tudo de ruim. Mas ele é inocente. A terceira palavra que o Senhor nos dirige: mulher. Mulher, eis aí o vosso filho. Mulher, ao dirigir-se à sua Mãe Santíssima. Maria é a mulher, a nova Eva, a mulher por excelência, que gera o Filho de Deus para a salvação do mundo. Que pelo nosso batismo nós somos inseridos no corpo de Cristo. E isto, batizados, não é uma linguagem metafórica. Isso significa que nós passamos a fazer parte do corpo que foi gerado pela vontade soberana do Pai e pela ação do Espírito Santo no seio da Virgem toda santa e pura, Maria Santíssima de Nazaré. Maria, que lá em Nazaré gerou Jesus, o Filho de Deus, gera na sua dor a igreja no Calvário. A mulher, a mãe dos viventes, a nova Eva, Mater Ecclesiae, mãe da igreja. Mater dolorosa, mãe dilacerada pelas dores, junto a Jesus no Calvário. A quarta palavra que o Senhor nos dirige do alto de sua cruz: Eloi, 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 lama sabachthani. Cantamos no Salmo ainda agora. Meu Deus, por que me abandonaste? Esta frase que se destaca deste conjunto expressa o sentimento de total abandono experimentado por Jesus Cristo em seu sacrifício.
uma experiência que nos remete ao seu abandono na cruz. E quantos hoje não estão na cruz do sofrimento, na cruz da doença, na cruz da miséria, na cruz da falta de fé, na cruz da solidão. Lutaram tanto para juntar tantos bens, conquistar tantos títulos e estão sós. Hoje, nessa adoração da cruz, nós não vamos adorar o objeto, ou o material, a madeira, o gesso. Nós vamos adorar o amor de Jesus. O amor de Jesus que na cruz se deu por mim e por cada um de vós que estáis hoje aqui. É por ti que Ele se deu. Por ti. Então, nesta cruz, em que o Senhor se dá inteiramente por amor, e Ele não poupou nada de si, nada, nem sua integridade física, nem sua integridade moral, nem sua integridade psicológica. Como homem. Por isso Ele vai dizer também: tenho sede. Para nos recordar que Ele é de carne e osso. Muitos têm horror à cruz nos nossos dias. E mais pavor ainda do crucificado, de ver na cruz a humanidade de Cristo, todo chagado, todo ferido. E ferido por quê? Por amor a mim e a você. E nós podemos tomar, eu, você, tu que estás aqui me ouvindo, nós podemos tomar para nós aquelas palavras de Santa Teresa d'Ávila, quando refletia sobre o mistério da cruz, esse amor tão translocado. Ela dizia para Jesus, e nós podemos dizer com Santa Teresa d'Ávila: Senhor, eu não sou nada, nada. Vamos repetir juntos, põe a mão no seu peito. Vamos dizer juntos, com Teresa d'Ávila para Jesus: Senhor, eu não sou nada, mas morrestes na cruz por mim. Por ti Ele morreu, e morreu por amor. Ele não guardou nada para si. Seu sangue, seu suor, suas lágrimas, nada, nada, nada. Lhe despojaram de tudo. Expuseram o seu corpo. Nós cristãos colocamos uma faixa no Senhor. Mas os romanos não se preocupavam com isso. Deixaram Jesus nu. Despojado de tudo.
quando tiram a nossa roupa contra a nossa vontade, é para expressar que estão tirando toda a nossa dignidade, toda a nossa honra. É para nos execrar. E o Senhor foi além. Ele não apenas se sacrificou a si mesmo, mas Ele não poupou nem a sua própria mãe. Nem a sua própria mãe. As lágrimas de Maria, o coração, conforme a profecia que fora feita por Simeão, uma espada de dor transpassará o teu coração. Estava ali, enquanto Lanciano, ou Longuinho, como também é conhecido, transpassava ao lado do Senhor com a lança, do qual jorraram água e sangue para a nossa salvação. O coração de Maria de Nazaré estava sendo estraçalhado por uma dor septiforme, uma dor, umas 7 dores, nós poderíamos dizer assim, 7 dores, ou seja, o 7 na Escritura representa a plenitude, uma dor plena. Meus irmãos, as dores que Maria sentiu naquele momento, eu tenho por mim que só quem pode descrever algo parecido são as mães que viram o seu filho sendo morto diante de seus próprios olhos, as mães que viram os seus filhos sendo mortos diante de seus próprios olhos, as mães que tiveram que segurar o seu filhinho, talvez já com 20, com 30, com 40, com 50 anos. Ali. Talvez quem pudesse nos explicar isso fosse a mãe de Dimas, fosse a mãe de Gestas. Sim, a mãe de Gestas, a mãe do mau ladrão. Ele podia ser ladrão, podia ser mau, mas era filho dela. Só estas mães podem dizer o que sentiu a Virgem de Nazaré, Mater dolorosa. Só elas. E por que Jesus fez tudo isto? Por amor a mim, por amor a ti. Talvez quantas vezes alguém nos disse que nós não valíamos nada, não é? E quase todo mundo já passou por essa experiência. Por mais pobre que seja, por mais rico, por mais nobre, por mais humilde, alguém disse para você que você não valia nada. Alguém te disse: tu não vales nada, eu não dou nada por ti. E Jesus se deu por ti e se deu por amor. Agora, cristão, tu és chamado a amar este Cristo que deu tudo por ti. Se tu vives já no caminho, és chamado a não abandonar o teu Senhor. Mas se tu vives entregue ao pecado, este amor exige de ti que abandones os teus vícios e te convertas. Ame ao Senhor. Aquele Senhor que você não amou
no Natal e na sua missão. Ame agora que jaz morto. Recebe o teu amado, como Maria recebeu em seu colo o seu filho inerte e morto, sem vida. Recebe e te converte. Faz este gesto de amor por quem tanto te amou.